Boa tarde, pessoal. Meu nome é Suzeline, eu sou mestranda em Clínica Odontológica e vou estar com vocês durante esse semestre na disciplina de Laboratório de Dentística. Nossa disciplina ela é uma disciplina laboratorial, então a maior parte da sua carga horária ela é prática. Nós teremos 24 horas de aula teórica e 40 horas de aula prática em ambiente laboratorial. Nossas aulas elas vão acontecer nas terças-feiras de 2 às 6 horas da tarde. A disciplina de dentística laboratorial ela é muito importante porque ela vai ser o primeiro contato de vocês com o procedimento restaurador, que sem dúvida vai ser um dos procedimentos que mais serão realizados na vida profissional de vocês. Então, vocês precisam chegar na Clínica Odontológica 1 no próximo semestre sabendo fazer esse procedimento. Na ementa da nossa disciplina, a gente vai ter a introdução à dentística restauradora, diagnóstico e tratamento da cárie dentária, os princípios do preparo cavitário, materiais e instrumentais que são utilizados nesse procedimento restaurador, para conhecer quais os instrumentos, os melhores a ser utilizados e mais indicados, como realizar a proteção do complexo dentino-pulpar, a adesão da interface entre o dente e o material restaurador que foi escolhido para ser utilizado na restauração, restaurações com amálgama, resina composta, materiais provisórios como cimento de óxido de zinco eugenol, ionômeros de vidro e também as sequências e técnicas de acabamento e polimento das restaurações, além de saber realizar o ajuste oclusal delas. O objetivo da nossa disciplina, nós temos desenvolver no aluno, em vocês, o conhecimento teórico e laboratorial acerca dos assuntos que vão ser ministrados em aula, para que vocês realizem um diagnóstico clínico eficiente e o tratamento correto dos sinais e sintomas da doença cárie que vocês diagnosticarem. Vocês irão conhecer e realizar as técnicas de preparo cavitário corretas e do procedimento restaurador. E também temos como um dos principais objetivos desenvolver a habilidade manual de vocês. Vocês deverão conhecer e realizar os procedimentos restauradores estéticos também em dentes anteriores e posteriores. Os objetivos específicos da nossa disciplina é que vocês compreendam os objetivos da dentística restauradora e os princípios dos preparos cavitários realizados, conhecer e saber utilizar os materiais durante o procedimento restaurador. Vocês saibam escolher, que às vezes faz muita diferença o tamanho, qual o tipo de instrumento utilizado. Compreender e conhecer a aplicação dos materiais restauradores como amálgama, resina composta e materiais restauradores provisórios. Diagnosticar também a necessidade da proteção do complexo dentino-pulpar e saber como realizar essa proteção. Além de compreender e executar restaurações em preparos cavitários de todos os tipos, classe 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nós temos nosso cronograma e conteúdo programático da nossa disciplina, com todas as datas das aulas, se vocês quiserem verificar antes e já se preparar, dar uma lida no assunto. A maior parte das nossas aulas teóricas são de 1 hora, porque a nossa disciplina ela é laboratorial, então tem sua maior parte prática. Mas a gente tem que explanar um pouco os assuntos teóricos para vocês chegarem já na clínica odontológica com uma base desse assunto. Então, passando do nosso cronograma, vamos para o nosso conteúdo programático. As nossas aulas, a primeira, vamos falar de exame clínico, radiográfico, diagnóstico diferencial, princípios de planejamento e o planejamento de tratamento. Vamos ter uma aula de definições das cavidades, os tipos de cavidades, os sistemas de nomenclatura dos preparos, a classificação de Black, que é a nossa classificação mais utilizada na dentística, e como realizar o desenho dessas cavidades. Na nossa aula 3, vamos falar da definição e características dos preparos classe 1, as técnicas de como realizar esse preparo e as diferenças de formas e tamanhos na sua realização. Na nossa aula 4, vamos abordar os mesmos temas, só que envolvendo os preparos cavitários classe 2. Na aula 4, preparos cavitários classe 3 e 4. E na nossa aula 6, preparos cavitários classe 5, além da gente ter uma aula de noções de estética dental, porque os preparos cavitários 3, 4 e 5
são realizados em sua maior parte em dentes anteriores. Então é importante que vocês tenham essa noção de como realizar uma estética eficiente. Na nossa aula 7 vamos ter uma aula de revisão, para a nossa avaliação sobre os assuntos que foram abordados até o momento e realizar um tira-dúvidas. Por isso que é importante que vocês estudem antes, não cheguem para a gente só rever todo o conteúdo. Vocês estudem e cheguem com dúvidas para a gente poder tirar acerca do que foi estudado. Nossa 8ª aula será a nossa primeira avaliação teórica, com os assuntos abordados. Na aula 9, vamos ter uma aula rápida sobre a amálgama dental, sobre sua composição, apresentação, indicação e técnicas de manipulação. Além de ser um material que está entrando em desuso, é muito comum que você ainda encontre ele em alguns serviços de saúde, serviço público, ou pelo menos encontre restaurações já realizadas. É importante que vocês saibam o que é aquela restauração. Na nossa aula 10, a aula sobre resina composta, que vai ser o material mais utilizado por vocês. Vamos aprender sua definição, composição e propriedades, os tipos de resina que a gente encontra no mercado, técnicas de como manipular, indicações e contraindicações do seu uso. Na aula 11, definição de cimentos odontológicos e materiais temporários restauradores, que são nossos materiais provisórios. Vamos falar de alguns tipos de cimento, como cimento de óxido de zinco e eugenol, cimentos resinosos, ionômero de vidro, suas técnicas de manipulação, sua indicação e contraindicação de uso. Vamos ter uma aula de definição de fotopolimerização, os princípios de como acontece o endurecimento desses materiais, os tipos de fonte de luz utilizadas, as técnicas de fotopolimerização, se tem alguma técnica melhor do que outra, os materiais que são fotopolimerizáveis, as precauções e os cuidados que se deve ter nesse momento do procedimento. Na nossa aula 13, vamos ter uma definição sobre a anatomia e fisiologia do complexo dentino pulpar, como acontecem as lesões nesse complexo, as técnicas de como fazer a proteção, os materiais utilizados na proteção do complexo dentino pulpar e como realizar procedimentos de urgência durante o procedimento restaurador. Na aula 14, vamos ver os conceitos básicos e os objetivos do acabamento e polimento e as técnicas desses procedimentos, os materiais utilizados para que se tenha um sucesso no procedimento restaurador, principalmente em questão de brilho e lisura. Dando continuidade, a gente terá mais uma aula de revisão para a nossa segunda avaliação teórica, com novamente um tira-dúvidas. Teremos nossa segunda avaliação teórica, a nossa primeira avaliação prática em ambiente laboratorial e, se necessário, esperamos que não, a avaliação final de quem não ser aprovado por média. Os procedimentos metodológicos da nossa disciplina. Nós teremos aulas teóricas, expositivas, em sala de aula, com a utilização de aparelhos de multimídia, refletores, videoaulas e quadro para apresentação, e a discussão do conteúdo que for apresentado e abordado em sala de aula. Vamos ter as aulas prático-laboratoriais, que nós vamos utilizar os manequins odontológicos, que acredito que vocês já têm, para fixação do conteúdo que foi abordado nas aulas teóricas, e desenvolver a habilidade manual de vocês nos assuntos que a gente for abordar. É importante lembrar que os alunos devem levar todos os materiais que foram solicitados na lista, que vocês já receberam, para as aulas laboratoriais, além de utilizar jaleco, sapato fechado e gorro, principalmente as meninas que têm cabelo longo. Nosso sistema de avaliação, um dos sistemas também é a frequência. O aluno só poderá ser aprovado por média se tiver frequência igual ou superior a 75%, de presença nas aulas. Se tiver menor do que essa porcentagem, vai ser reprovado por falta. A nossa média vai ser calculada da seguinte forma. Nós teremos uma média teórica, que vai ser calculada com as duas notas das provas teóricas 1 e 2, dividido por 2. A gente vai ter uma média prática, que vai ser dado com a divisão da nota da prova prática e uma nota prática. Essa nota prática vai ser dada nas aulas de laboratório. Se vocês realizaram,
não faltaram, mostraram ao professor, né, que realizou a atividade que foi pedida naquele dia da aula. Aí, no fim da disciplina, cada aluno vai ter uma nota. Aí, dividindo pela prova, teremos a média prática. A média final vai ser calculada com a divisão da média teórica e prática, dividido por 2, que deve dar 7 ou superior a 7. Aqui temos nossa bibliografia básica, nossos principais livros, Baratieri, Mondelli e Alessandra Reis, que são encontrados na biblioteca. Vocês também podem encontrar PDFs online. Nossa bibliografia complementar. E se por acaso em alguma aula chegar com algum conteúdo diferente, podemos disponibilizar alguns capítulos, além do que está no nosso plano de aula, ou algum artigo que seja considerado interessante. Alguma dúvida? Não? Obrigada.